O Fábio Berend já está aqui com a gente, vai trazer destaques do seu quadro, olhar para o centro. A pauta é as belezas e recuperação do centro. É isso, Fábio? Bom dia para você. Ou é outra pauta que você está olhando para mim? Então, acho que estou com medo agora. Bom dia para você, tudo bem, Fábio? Seja bem-vindo mais uma vez ao Cidade da Cidade. Você tem um convidado importante aqui com a gente. É gozado que desde que a gente começou aqui, hoje é a sexta, acho que é a sexta, segunda-feira que eu tô aqui, bom dia a todos, bom dia Fred, a gente vem com uma pauta pré-definida, mas o papo leva a gente para caminhos que a gente sabe como começa, mas nunca sabe como termina. É mais ou menos como a semana de quem vive nessa cidade maravilhosa que é São Paulo, como o Mavinho, a Corani, o Mavinho, ele é metalúrgico de profissão, né? E em 2015 resolveu estudar fotografia. E aí a tua vida literalmente capotou pra cima, né, Mavinho? A vida não dá voltas, capota, né? Realmente a vida virou de ponta cabeça e graças a Deus, né? Que hoje eu consigo viver do que eu gosto e viver e mostrar a cidade que eu amo de uma forma que eu acho que é interessante mostrar, que nem todos conseguem ver, né? Ó, você que está no carro dirigindo, não vai pegar o celular agora para achar o perfil do Mavinho no Instagram. Mas Mavinho Acorone, Mavinho Acorone, A-C-O-R-O-N-I. Vale a pena ver o olhar desse cara para a cidade de São Paulo. Fotos realmente bonitas e que desmistificam um pouco essa coisa do centro feio, da cidade que precisa de uma grande recuperação. São Paulo é bonito demais, né, Mavinho? São Paulo é lindo. Eu acho que quem acha o centro feio é porque talvez não conheça, né? Talvez não veja a beleza de toda a história do centro, toda a beleza arquitetônica, a beleza histórica, a beleza das pessoas que andam, a diversidade de tudo que tem no centro. O centro, para mim, é a parte mais bonita da cidade, quiçá do Brasil. Devia ser assim em todos os centros urbanos, né? No centro de cada um dos centros urbanos. Fala um pouquinho da tua história, Mavinho. Em 2015, você, metalúrgico, resolve fazer um curso de fotografia. Assim, eu sempre gostei de fotografia, né? Desde criança, assim, desde jovem, eu sempre fui meio que o fotógrafo da família, né? Sempre jogava uma câmera na minha mão. Mas em 2015 eu resolvi estudar fotografia. Falei, é ter um escape da vida que eu tinha, né? Um escape da vida de metalúrgico, já estava meio saturado disso, né? Então eu quis estudar, né? Sempre fui assim metido a artista, metido a querer me meter em artes assim, era músico já também. E eu fui estudar fotografia e a paixão só cresceu. Comecei a fazer uns freelance de fotografia, tudo. E aí dividia, né, a minha rotina entre metalúrgica e fotografia no fim de semana. Até que em 2023 a vida deu mais um capote, assim, né? Deu mais uma virada, assim. Eu fiz uma parceria com um ilustrador, inclusive a gente tem parceria até hoje, e que ele faz umas intervenções nas minhas fotos, né, intervenções artísticas, ressignifica a foto de uma certa forma. Isso viralizou na época, em 2023. Viralizou de uma forma assim que chegou em grupos de WhatsApp, assim, as fotos. A gente vai colocar aqui no ar agora essas fotos. É só dar uma procuradinha no perfil dele que a gente acha. São fotos realmente muito legais. Você pega um cenário de São Paulo, tem uma do Copan que eu adoro, a gente vai achar daqui a pouquinho. E o Jean Rosa vem com as ilustrações atrás, transformando esse patrimônio, esse mobiliário urbano, num cenário completamente diferente, né? Isso, ele ressignifica a foto, né? Porque a gente faz uma foto, a gente pensa nas cores, a gente pensa na composição como fotógrafo, né? A gente pensa em tudo da fotografia. Aí ele vem e ressignifica isso com olhar lúdico. Essa foto que tá no ar agora, ó, essa aqui, essa foi tirada de cima do viaduto? Não, foi de drone. Foi de drone também. Então, justamente por isso, né, por já ter esse olhar fotográfico antes de ter um drone, eu consigo trazer essa composição um pouco diferente, um pouco mais artística, né, de pontos de São Paulo que às vezes a gente está acostumado a ver de uma forma, a gente vê do carro, a gente vê da rua, né, acho que o olhar do drone, assim, o olhar do alto também torna mais interessante, assim, às vezes. Você também dá algumas dicas de rolês por São Paulo no teu perfil nas redes sociais, que já passa aí de 100 mil seguidores, que está crescendo rápido demais, né? Qual que é o rolê mais imperdível de São Paulo para você, Marinho? Cara, eu acho que assim, São Paulo tem muita coisa muito legal e falar de São Paulo é como enxugar gelo. Você nunca vai falar assim, nossa, falei de tudo de São Paulo. Nunca, é impossível. Até do centro, se você fala assim, eu vou falar de tudo do centro, você vai ficar um ano postando coisas todos os dias e não vai falar. Mas eu acho assim, eu vou falar, para mim, é um lugar assim que eu demorei muito a conhecer. É até uma vergonha, como um paulistano, foi conhecer o Teatro Municipal por dentro.
seja para ver um espetáculo, ou seja para fazer uma visita guiada. É uma coisa tão maravilhosa que quando eu consegui entrar, eu fiquei até emocionado. E o mais legal é que quando eu entrei no teatro a primeira vez, foi exatamente para ganhar um prêmio. Isso foi sensacional, assim, né? Foi depois assistir espetáculos, foi depois fazer a visita guiada. Mas ele é muito, já é lindo por fora, obviamente, mas por dentro é muito lindo. Então é um lugar assim que a gente consegue fazer uma visita guiada gratuita e consegue assistir um espetáculo com um valor assim bem razoável, assim. Então acho que é um lugar assim que todo paulistano, todo mundo que vem visitar São Paulo deveria tentar conhecer, que é o Teatro Municipal, que ele é a coisa mais linda por dentro, assim. De 2023 para cá, eu fiquei fora, já contei essa história aqui algumas vezes, eu fiquei fora de São Paulo entre maio de 2024 e julho de 2025. Fui fazer campanha política, enfim, outra história. E eu estava já acompanhando profissionalmente, como repórter de um programa infelizmente extinto na Band, o Olhar de Repórter, a recuperação do centro de São Paulo. E aquilo me motivou muito a participar de alguma maneira dessa reconstrução. E nesse período de um ano que eu fiquei fora, quando eu voltei, esperei uma semaninha, peguei o metrô, falei, vou dar uma volta a pé em São Paulo, só para ver como é que estão as coisas nessa mudança de um ano. E saí, desci na Praça da Sé, desci caminhando, fui até a Praça da República, dei uma chegadinha nos Campos Elíseos, andei bastante, andei 8 quilômetros pelo centro de São Paulo naquele dia, e me chamou muito a atenção a questão da segurança, né? Naquele dia pelo menos não havia um trecho de 100 metros em que você olhasse para os lados, você não visse ou a Polícia Militar ou a Guarda Civil. Você sente também essa mudança? Você já passou algum perrengue com o seu equipamento na rua, por exemplo? Cara, totalmente. Sinto assim uma mudança do centro assim nos últimos anos. Assim, eu até brinco que eu sou um turista na minha própria cidade, né? Que eu passei muitos anos que eu não conhecia a cidade, eu não conhecia São Paulo, que eu vivia, né, preso dentro de uma metalúrgica a vida toda, e fim de semana não tinha muito interesse em sair. Então eu fui conhecendo, mas eu tinha de repente, aquele preconceito que muita gente tem com o centro. E realmente o centro, anos atrás, realmente tinha um certo abandono, né, a gente se sentia um pouco mais em perigo, assim, né, em questão de roubos. Hoje, realmente, assim, para ser bem sincero, eu ando, assim, no centro super tranquilo, eu não tenho medo, assim, de assalto no centro. Eu nunca fui assaltado em São Paulo, na verdade, né, até é delicado falar disso, né, porque é uma cidade grande, com muitas coisas boas e coisas não tão boas, né, como toda grande cidade. Mas eu me sinto muito seguro no centro, principalmente ultimamente, realmente. A cada esquina a gente vê uma PM, uma GCM, a gente vê a cidade, mais importante também, a cidade sendo ocupada. A gente vê bastante gente no centro, bastante gente ocupando. Isso também torna o centro mais seguro, né? Com os incentivos que vem tendo ultimamente, com as ações que vem tendo ultimamente, isso faz as pessoas se encorajarem a vir para o centro mais e ocupar, porque acho que o lugar se torna mais seguro com as pessoas ocupando também, né? Não adianta todo mundo fazer, a pessoa pública e o privado fazer várias ações e as pessoas não ocuparem. Então acho que a ocupação das pessoas, da população, ajuda muito também essa requalificação do centro que vem tendo. A gente vê também no mercado imobiliário um grande boom no centro de São Paulo, né? É um hype agora morar no centro de São Paulo, voltou a ser charmoso. Eu sou louco para morar, mas acho que vai ficar cada vez mais caro, né? A hora é agora, hein? A hora é agora, aproveitar que daqui a pouco não consegue mais. Mavinho, me diz uma coisa, como é que foi a reação do poder público ao teu trabalho? A gente sabe que teve uma reação do teu trabalho, muita gente querendo encampar o teu trabalho na cidade, e você se mostrou um pouco reativo a isso no começo. Como é que foi essa reação? Como é que é essa sua relação com o poder público? Você continua sendo muito procurado, não? Cara, eu sou bem procurado pelo poder público, por empresas privadas, porque eu mostro uma cidade, né, que eu tento mostrar a parte turística da cidade, né? A parte cultural e turística da cidade. Isso é super interessante, tanto para os gestores, tanto para as marcas, para as empresas. E eu vejo hoje de uma forma até positiva, sabe? Eu acho que o poder público está aí para servir a gente também poder colaborar de alguma forma, porque é a nossa cidade. Então eu vejo de uma forma positiva também.
a gente poder colaborar para ajudar a melhorar a imagem da nossa cidade, que é bom para a gente também. É bom para a gente que vive aqui, a gente que fomenta as coisas aqui, a gente que, né, que ganha dinheiro aqui, precisa viver também. Eu acho que é bom para todo mundo, tanto para o poder público, privado e para mim também, que estou aqui vivendo na cidade, e as pessoas que vivem aqui também. Agora, parece, quem olha a tua página vê muita foto aérea, né? O chão é bem diferente do céu. Ah, né? Totalmente. Pode parecer até uma frase boba, mas é isso mesmo. O visual de cima esconde muita coisa, né? Esconde algumas tristezas, esconde algumas feiuras. Você também tem essa visão? É mais bonito olhar de cima? Então, é que assim, né? Quando a gente olha o macro, né? É diferente de você olhar o micro. Então, o drone, você vê de cima, você vê o macro. Então, com o drone, eu tento captar o quê? Eu tento fotografar no horário que a luz está mais bonita, tento captar a arquitetura. E do chão, realmente, quando eu estou no chão fazendo foto com celular ou com câmera, a gente vê o dia a dia. E o dia a dia nem sempre é todo florido, né? O dia a dia é a vida real acontecendo. Que também é bonito fotografar, é bonito documentar, né? É a história da cidade. A cidade é feita em camadas. A cidade, né, principalmente um centro histórico, tem muitas camadas. São anos e séculos de camadas de história. Então, são histórias de pessoas que vivem, que não são todos os dias que são dias bons. Então, faz parte da história, né? Faz parte da história da cidade, os dias bons, os dias ruins e tentar contar a história a partir disso. Você acaba convivendo com diversos públicos diferentes quando está realizando o seu trabalho. E está no centro da cidade, fica muito difícil você não ter nenhuma espécie de contato, eu digo até um contato mais próximo da população que infelizmente vive na rua. Como é que é essa relação de um fotógrafo que está lá com equipamento caro com um morador de rua, com uma pessoa em situação de rua? Cara, é até engraçado, assim, porque às vezes eu tô com um drone, assim, com o controle, a gente fica no chão com o controle e fica ali concentrado, né? E várias vezes eu sou abordado pelos moradores de rua querendo ver o que eu tô fazendo, curioso. Porque assim, né? É difícil você falar que as pessoas têm medo de morador de rua, mas eles não vão te fazer nada. É onde eles moram, né? Onde eles vivem. E eles querem atenção também, eles têm curiosidade. Então, a minha relação com o morador de rua sempre foi amigável. Nunca tive problema nenhum com o morador de rua. A gente sempre entendeu o espaço deles, a gente sempre entender, né? Ter esse respeito, que eles te respeitam também, né? Porque morador de rua a gente vai ter em todo lugar do mundo praticamente, né? Então eles estão convivendo ali e a gente está convivendo entre eles. E é engraçado, porque às vezes eu tomo até um susto, que eles chegam, eu tô concentrado ali com a câmera, com o celular, com o controle do drone. Deixa eu ver sei o quê. Então a gente bate um papo, já fiquei horas batendo papo com o morador de rua, né? E é saber respeitar esse espaço, é saber, né, ter essa empatia, ter esse olhar respeitoso com a pessoa, saber que é um ser humano ali, né? Apesar de tudo que ele está vivendo da dificuldade, mas é um ser humano como a gente também, tipo, a gente poderia estar ali naquele lugar, né? E como é que você sente a relação da cidade com o morador de rua? A cidade que eu digo, passando pelo poder público, claro, mas pelas pessoas, por quem frequenta o centro, pelos tipos diferentes de público. Como é que é essa relação para você? Cara, o morador de rua, ele costuma ser muito marginalizado e muitas vezes invisível, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente não consegue esconder, né? Não consegue... As pessoas... Muita gente tenta, assim, meio que esconder embaixo do tapete, né? Mas acho que é uma ferida da cidade, assim, que é gigante. Não é uma coisa que a gente conseguiria resolver, assim, em uma gestão, conseguir resolver em um ano. É uma coisa a longo prazo, né? Uma coisa de saúde pública, uma coisa muito gigante, assim, que é uma coisa bem delicada, né? Então, acho muito complicado, assim, são vários poderes públicos, são várias gestões que já passaram, que tentam fazer alguma coisa, mas como eu digo e repito, não é uma coisa que se resolveria em um passe de mágica, não é polícia que resolve, não é uma coisa só que vai resolver isso, é muita coisa, né? Acho que seria anos para conseguir resolver isso e melhorar essa questão, né? É muito delicado, né? Fala um pouquinho da relação com a polícia, né? Você mora na Vila Prudente, na zona leste de São Paulo. Mas foi criado em Guaianazes, foi criado extremo leste. É muito diferente a relação da polícia na zona leste, na periferia, no centro da cidade? A polícia age de maneira diferente? Cara, na periferia a polícia está sempre em alerta, né? Então,
periferia é periferia, né? A gente que cresceu, eu que cresci em periferia, a gente evita certas situações, né? Para assim, é que pra mim não é tão complicado porque eu sou uma pessoa branca, né, cara? Então, tipo, não é... eu tenho muitos amigos pretos que a gente andava junto, criança, e, cara, infelizmente, na época, a abordagem, isso nos anos 90, a abordagem era muito diferente, sabe? Se eu tava andando sozinho no carro, eu não era parado. Só que eu, tipo assim, se eu tava andando com meus amigos no carro, era parado, ainda era separado. Então, tipo, acontecia muito isso. E no centro, não. No centro você vê mais amigável, mais tranquilo, né? Mas comigo, eu não tenho muito o que falar, porque eu sou uma pessoa, né? Eu sou um cara hétero, branco, então, tipo, eu passo, assim, nos lugares. Mas eu sentia, assim, que na periferia tinha, de repente, uma ostensividade um pouco maior, né? Acho que acontece em toda a periferia, não só de São Paulo, como do mundo, né? Quando você está caminhando pelo centro, o que te chama mais atenção? É a arquitetura, é essa relação do mobiliário urbano, dos prédios com as pessoas? Você vê muita gente observando e admirando com um olhar um pouco mais curioso o que tem de bonito para ver no centro? Cara, eu ultimamente até brinco que eu tenho me pegado nos detalhes, tenho tentado... Porque como eu fotografo muito com drone, os detalhes passam batido, né? Ultimamente eu gosto de ficar andando. Às vezes eu acho que até alguém passa por mim e fala, meu, esse cara é meio louco. Porque às vezes eu tô parado assim no meio, parado olhando pra uma porta, sabe? Olhando pra um poste, esses postes de história que tem no centro. Então eu tenho reparado muito detalhe ultimamente, né? Porque como fotógrafo, o olhar de fotógrafo, eu brinco que nunca descansa. Né? O olhar de fotógrafo tá sempre buscando a composição, exercitando alguma coisa. E eu tô sempre buscando detalhe, eu tô ultimamente buscando muito detalhe, sabe? Você vê detalhe em portas antigas, então acho que quanto mais velho eu vou ficando, eu vou gostando mais de coisas antigas. Não sei se isso é uma tendência de qualquer pessoa, mas antigamente eu gostava, nossa, eu vi aquelas arquiteturas, caixotes, né, que a gente até brinca, eu achava lindo. Hoje eu já não vejo graça nenhuma nisso, sabe? Então eu fico olhando detalhes arquitetônicos e prédios assim, até simples, simples assim, né? Porque eu não tinha reparado. Eu até há uns anos atrás eu descobri o Sampaio Moreira, que é o prédio da Secretaria de Cultura, ali perto, bem do ladinho do Vale. Na Líbero Badaró. Na Líbero Badaró. Cara, eu nunca tinha reparado. E foi assim, o primeiro arranha-céu de São Paulo, saca? Você fala, cara, eu pude subir nele lá um dia e eu fico maravilhado com isso, que eu falo, cara... O Sampaio Moreira, inclusive, se não me engano, também tem visita guiada, né? Ele fica, o prédio ao lado. Gente, esse é um rolê que vale a pena conhecer, né? A gente viu agora há pouco aqui uma foto do edifício Matarazzo, que é a sede da prefeitura, o edifício Martinelli, que fica na rua São Bento, esquina com a Avenida São João. É um espetáculo de lugar, também tem visita guiadas, assim como... Meu Deus do céu, assim como o Sampaio Moreira, né? Foi o primeiro prédio de São Paulo, né? Brincam que até fizeram ele, e depois o Giuseppe lá que construiu o Martinelli, ele falou, não, vou fazer um mais alto. A pessoa achava que o Martinelli ia cair, ele falou, não, então eu vou morar lá em cima para provar que ele não vai cair. E é legal você conhecer essas histórias e isso me deixa mais encantado com o lugar, que você passa e fala, pô, é bonito. Mas quando você começa a saber a história, eu acho mais bonito ainda, mais interessante, você começa a buscar detalhes, sabe? Eu entrei no prédio, eu fui lá em cima, tem até um vídeo com drone que eu decolo o drone lá de cima e afasto, sabe? E eu consegui visitar ele também. Então eu visitei também os jardins do Matarazzo também lá, que é lindo, eles têm uns jardins em cima lá. Cara, então, é o que eu brinco, né? Como eu sou um turista, a partir desse momento que eu vou conhecendo, eu vou me encantando cada vez mais. Eu vou achando cada vez mais bonito, mais interessante. Agora, a gente, a pessoa curiosa que fuçar no teu perfil vai achar só beleza. Sim, né? Eu ouço umas cornetadas por isso. Eu tô te dando, segue aqui uma cornetada ao vivo nos meus fotógrafos prediletos. E a feiura de São Paulo? A feiura também tem o seu lado encantador. Poético, né? Poético, exato. A gente consegue. Cara, eu tenho foto assim. Eu tinha até um perfil mais dedicado à fotografia de rua, né? Eu admiro demais. Eu tenho uns amigos fotógrafos de rua que a gente até saía junto assim. Cara, eu acho lindo. Eu pretendo até montar um projeto disso. É como eu falo assim, é muito delicado, né? Eu, quando faço fotografia de um morador de rua, de uma pessoa em situação de rua, até de pessoas passando na rua, eu gosto de bater um papo com a pessoa. Não só ir lá, sabe, a pessoa está em uma situação não tão agradável, ir lá e fotografar e ir embora. Sabe? Cara,
eu paro, a gente para, bate um papo, a pessoa se sente enxergada, se sente vista. Às vezes eles pedem foto. Faz uma foto minha aqui. Eu já fiz foto, imprimi e voltei e dei para ele. A pessoa fica muito feliz. Eu acho que enxergar, né, de repente, essa feiura, mas de uma forma mais poética, de uma forma mais acolhedora, é interessante. Eu tenho ideia de começar a postar um projeto assim também. Eu tenho fotos assim, tenho bastante coisa até. Mas assim, às vezes as coisas vão indo para um lado e você acaba esquecendo o outro, e eu sou meio esquecido das coisas, a gente vai indo, volta, mas eu admiro muito fotógrafos de rua, admiro muito, eu gosto muito. Na verdade, eu comecei fazendo fotografia de rua praticamente, aí fui vendo arquitetura, aí daqui a pouco as coisas vão indo para um lado e você não volta. Mas eu faço muito foto de rua e eu acho lindo, cara. Eu pretendo voltar a postar assim. Pensando nesse teu histórico já são 11 anos, né? Com a câmera na mão, rodando por São Paulo, qual lugar passou pela maior transformação para você? Transformação, acho que assim, não transformação física, mas transformação, assim, eu acho que foi o centro. De ambiente, né? De ambiente, total. Principalmente durante a pandemia, um pouquinho antes da pandemia, assim, o centro já não tava lá essas coisas, assim, questão, né? Cara, e depois na pandemia também foi muito triste. O pouco que eu consegui sair, assim, quando começou a abrir, tava muito triste, muito triste mesmo, assim, andar pelo centro, né? Você vê muita sujeira, você vê muito abandono. E eu vejo uma requalificação, eu vejo, né, eles restaurando coisas, os lugares, né? Eu acho muito importante o prédio, acho diferente você falar um prédio velho para um prédio antigo. Para mim, um prédio velho é um prédio mal cuidado. Um prédio assim... Agora, um prédio antigo é um prédio bem cuidado, cara. Acho que você restaurar uma fachada é um mínimo, assim, sabe? Acho que tem que ter incentivo para isso, tem que incentivar as pessoas a fazer isso, a ocupar cada vez mais. Porque, como eu disse, são as pessoas que vão fazer o lugar ficar mais bonito. Então, as pessoas ocupando, sabe? Poxa, o Copan, desde que eu me entendo por gente, ele tem aquela rede na frente, cara, sabe? Tô louco pra ver o Copan sem aquela rede na frente, sem ver aquela fachada restaurada, sabe? Eu não sei o processo disso. Agora vai. Agora parece que vai, né? A lateral lá, acho que já fizeram atrás. Cara, mas é um ícone de São Paulo, assim, histórico. Olha, pra você ter uma ideia, essa história eu sei porque eu acompanhei de perto, desde o tempo lá do Olhar de Repórter. O Copan é um edifício tombado pelo patrimônio histórico, ele não pode ser mexido, não pode ter suas características alteradas, nem fora e nem dentro, só dentro das unidades, dos apartamentos, que cada um faz o que bem quiser. A única coisa que não era tombada era o anfiteatro do Copan, que depois virou igreja, que já foi um cinema e que agora volta a ser um centro cultural, uma ação muito legal, né? Eu fui lá assistir Hamlet, inclusive, recomendo dar um pulo ali no antigo Cine Copan, que vai virar um baita do empreendimento, mas enfim, para você restaurar um prédio, você precisa ter a assinatura de todos os moradores. Olha, imagina o trampo do síndico. Copan tem mais morador que de ter que juntar 2.000 e tantas assinaturas para fazer um restauro. E aí a prefeitura, sensível a esse drama, que não é só do síndico do Copan, né? Qualquer grande edifício com isso, você juntar... Cara, reunião de condomínio não tem coisa mais insuportável no mundo. Eu fui uma vez, eu nunca mais fui. Eu decidi morar em casa por causa disso. Não quero saber de reunião de condomínio. É difícil você achar uma convergência ali. O que a prefeitura fez? Através de uma portaria, o síndico dos prédios, principalmente os edifícios tombados, agora se responsabiliza, né, pela execução desses trabalhos. Ele coloca ali o CPF dele na roda para poder fazer a restauração. E com isso, no caso do Copan, por ser um edifício emblemático, foi possível começar essa restauração do Copan, inclusive utilizando verba pública, verba da prefeitura, verba designada aos programas de retrofit. Isso foi um ato de coragem, né, da prefeitura, da secretária Beth França, e também um ato... Como é que a gente pode explicar a atuação do Ministério Público nesse caso? Porque normalmente o Ministério Público viria encher o saco, viria atrapalhar esse tipo de ação. Não, isso passou batido, o Ministério Público autorizou e isso está dando muito resultado aqui em São Paulo. Então foi o síndico do Copan, e aí cabe um elogio à coragem desse cara, né? Era o seu Afonso, né? Era o seu Afonso que assumiu essa responsabilidade, colocou o CPF, a vida dele, o patrimônio dele ali em jogo, para conseguir fazer esse restauro no Copan. Tá aqui uma historinha, uma digressão no nosso bate-papo. O que te entristece no centro? Cara, acho que o que me entristece é isso, né? Ter essa ferida aberta dos moradores de rua, os usuários de droga, e também o olhar do próprio morador da cidade
de não ver o centro com essa beleza que eu enxergo, sabe? De não enxergar a beleza. Eu acho assim, tem muita gente assim que gosta de São Paulo pela praticidade, mas não tem um amor pela cidade Cara, o que é assim, quando eu vejo, são coisas pequenas assim. Eu vejo alguém pegando e jogando alguma coisa no chão, isso me irrita tanto, sabe? Passando assim, sabe, assim, degradando o próprio lugar. Cara, o cara faria isso dentro de casa, sabe? Tipo, isso me entristece muito. E a pessoa falando mal daquele lugar que vive. Cara, eu acho que a gente tem que ser crítico, obviamente, a gente tem que ser crítico. Obviamente, a gente tem que ser crítico sempre, porque sendo crítico a gente cobra as pessoas e a gente faz as coisas melhorarem. Mas assim, se a gente for só crítico, a gente não consegue enxergar um palmo além daquilo. Não consegue enxergar a beleza das coisas, Exato. né? Então, tipo assim, eu falo isso porque eu já fui essa pessoa. Sabe, eu trabalhava de segunda a sexta e todo fim de semana o que eu tinha pra fazer quando eu tinha uma férias eu queria ir pra praia, eu queria viajar, eu queria sair de São Paulo. Cara, eu fui conhecer o Parque Ibirapuera. Eu lembro que eu fui num show da Rita Lee quando eu era adolescente, no Parque Ibirapuera. E fui adulto agora. Eu não conheci o Parque Ibirapuera da minha cidade. A vida toda eu morei aqui. As pessoas não conhecem o que é longe de casa, sabe? Também, né? Aí fala, Parque Ibirapuera. Eu, como eu morei na periferia a vida toda, é coisa de playboy. Cara, é de graça. É um parque pra todo mundo usar. Sabe, eu conheci o Parque do Carmo, que era lá perto, mas sabe? Espetacular. Você que é da Zona Sul de São Paulo, vale gastar não, investir um tempo, guardar um tempo para atravessar a cidade e conhecer o Parque do Carmo, que também é um espetáculo. Maravilhoso, o Parque do Carmo é maravilhoso. Assim, a gente tem muitos parques legais, a gente tem muita coisa legal e tem muita coisa gratuita em São Paulo. Por mais que São Paulo seja uma cidade cara, isso é óbvio, é inegável, mas tem muita coisa gratuita. E é o que eu tento mostrar também, quando eu dou dicas, assim, eu tento mostrar o máximo de coisa gratuita para fazer. Porque a gente sabe, né, que é difícil um pai e uma mãe que tem 2 filhos, tal, tipo, sair de casa. Só para sair de casa já tem um gasto, né? Então, para dar alguma coisa para comer. Então, tem que pagar uma entrada. Você quer ir num centro cultural e tem que pagar, sei lá, R$20 para cada um, mais o transporte, mais a alimentação, fica caro. Então, se você tem essa entrada gratuita. Cara, eu fui fazer um tour lá para aquela região de Parelheiros. Cara, eles tinham um ônibus gratuito, tinha lanche gratuito e o guia. Eu não sabia. Falei, olha que coisa legal. Então tem muita coisa legal em São Paulo, tem muita coisa gratuita. Então a gente tentar explorar isso. É meter a cara, né? Meter a cara e ser feliz. É querer conhecer São Paulo. A gente está caminhando para o fim aqui, Mavinho. O Mavinho está com uma exposição junto com o Jean Rosa no Edifício Itália, gratuita, exato, entre pontos, vale a visita. Dá uma olhadinha no perfil do Mavinho, que você vai ficar com vontade de ver coisas bonitas sobre a nova cidade, sobre a nossa cidade, @Mavinho Acorone. Um prazer enorme ter com você aqui. Né? Quando o Fred começa a olhar para mim de soslaio, assim, aquele olharzinho de lado, é a hora. É a vingança de quando você chega aqui para mim. É a hora de entregar para vocês uma boa semana. Você que está na escuta aqui da Guardiana Notícia 82.3 ou pelo nosso portal aguardiananoticia.com.br. Um beijo enorme no coração e boa estreia de Copa do Mundo, né? Quinta-feira começa a Copa do Mundo. Amém. Vamos lá. Muito obrigado. Prazer com a sua presença aqui. Obrigado, viu? Sucesso. Prazer é meu. Parabéns Obrigado. pelas fotos, viu? São Obrigado, muito bonitas. viu? Prazer é meu. Muito obrigado. Agradecendo a todos. Ponto final da edição de hoje do Cidadão da Cidade, que volta nessa terça-feira, a partir das 7 da manhã, aqui na Guardiana Notícia, aqui com você. Estou esperando a sua companhia. Vamos ficar na sequência com o Dono da Notícia. Estaremos aqui junto com a Fabi Teixeira, trazendo o melhor das informações de São Paulo, Brasil e Mundo. Valeu, gente. Boa semana, boa segunda-feira. Até a próxima.